Fala pessoal, hoje vamos com Do Working, Religião Sem Deus, e vamos discutir se é possível a não existência de Deus para tratar sobre a morte, sobre a imortalidade, se Deus realmente é necessário nesse debate. Bom, discutiremos aqui sobre religião, sobre imortalidade, sobre morte. Antes de começar o assunto do vídeo, faço aí um convite para vocês assinarem a minha newsletter, porque eu estou enviando aí toda segunda um e-mail gratuito para vocês com um texto meu. E nesse texto eu desenvolvo uma reflexão filosófica e eu me insiro no texto comentando algo que aconteceu durante a minha vida. Então, assinando, vocês vão receber textos inéditos, preparados apenas para a newsletter, e textos com reflexão filosófica, porque a filosofia aqui está presente em tudo, mas textos também totalmente autorais, onde eu me coloco nos textos e por meio da minha história de vida e tal, tento desenvolver uma reflexão filosófica. Então fica o convite para vocês assinarem, o link está aqui na descrição. É um texto gratuito que vocês vão receber assinando a news. Basicamente é isso. Bom, pessoal, então separei aqui o capítulo 4 aqui do livro Religião Sem Deus, do Dworkin, onde ele vai tratar da questão da morte e da imortalidade. Então esse é um livro que o Dworkin escreveu em 2013, é o último livro dele, e portanto, pelo tamanho, enfim, né, e também pela proposta, é uma temática que não central no debate do pensamento dele, porque o centro do debate do pensamento dele é a questão do direito, da filosofia do direito. E aqui vai discutir as questões mais voltadas à religião, a Deus, à imortalidade, à morte. E é muito interessante. Então já destaco de saída aqui para vocês que é uma leitura super agradável, é uma leitura super rápida, é um livrinho curto, mas mesmo sendo curto é uma leitura que flui muito e valeu muito a pena aqui adquirir essa obra e ler sobre ela. Bom, então o que eu vou fazer aqui, obviamente não tem como tratar de toda a obra, né, mas podemos em outros vídeos tratar, se vocês tiverem interesse, das demais partes da obra. Então comentem aqui se desejarem que eu faça vídeos sobre as demais partes da obra. Nós temos como primeiro capítulo Ateísmo Religioso, o segundo O Universo e o terceiro Liberdade Religiosa. E eu vou comentar um pouquinho do quarto capítulo com vocês, que é Morte e Imortalidade. Vamos lá então. Eu separei aqui alguns trechinhos e farei um comentário a partir desses trechos. Primeiro momento eu vou trabalhar com vocês a ideia de propagandas teístas. Depois passo aos outros tópicos que acabei selecionando deste capítulo, que é um capítulo super curto, de poucas páginas. Então diz ele aqui, né? Aqui ele cita o Woody Allen. Devo dizer algo sobre a morte, embora não pretenda falar muito. Quando alguém disse a Woody Allen que ele continuaria vivo em sua obra, ele respondeu que preferiria continuar vivo em seu apartamento. Bom, aqui já dá um bom comentário, né? E aqui até eu faço essa pergunta para vocês, se vocês concordam com ele ou não, né? Vocês gostariam de permanecer vivos, imortais pela obra ou vivos fisicamente falando, né? No apartamento, né? Bom, a maioria das religiões teístas propagandeia a esperança de algo que parece ainda melhor, uma vida eterna em circunstâncias inimaginavelmente maravilhosas e literalmente inimagináveis. Grandes pintores mostram as almas boas subindo como balões de hélio, e cartunistas populares desenham pessoas comuns sentadas em nuvens ou argumentando com um homem de barbas brancas que segura uma chave na mão. Essas tolices são inevitáveis porque a questão de saber o que a vida após a morte realmente significa não pode sequer começar a ser respondida. E aí ele continua, né? Então, aqui um pouco da questão das propagandas teístas, né? De como essa questão da existência de uma alma imortal ou da existência de vida após morte, ela foi de certa forma propagandeada, né, durante aí os séculos, né? E muitos acabam pensando dessa forma mesmo, né? Muitos acabam pensando que conforme aí alguns pintores, alguns escritores apresentaram, ou a Bíblia, enfim, né, os livros sagrados das religiões, pensando que a vida é assim, que tem uma pessoa de cabelo branco, de barba branca, etc, etc. Bom,
Então, propagandas teístas, basicamente, aqui que ele comenta nessa primeira parte. E aí, no segundo momento, ele fala sobre a questão do Deus necessário. Se é realmente necessário falar de Deus quando nós falamos de vida após morte e tal. E aqui ele cita a teoria quântica e flutuações quânticas. Vamos lá, então. Entretanto, será que um Deus é realmente necessário para proporcionar algum tipo de alternativa à aniquilação total? Um Deus será necessário se a vida após a morte for um milagre, pois só um Deus pode fazer milagres. Mas por que não poderia haver uma alternativa ao desaparecimento total que fosse um fato natural, como os fenômenos das flutuações quânticas, que, segundo hoje se afirma, fizeram com que o universo surgisse do nada? Então aqui a proposta dele é justamente essa, né? Ok, se tu falar de Deus, Deus acaba sendo necessário para muitas concepções que falam da vida após morte. Mas tu pode falar da vida após morte sem pressupor um Deus. Tu pode falar, por exemplo, a partir dessa ideia de flutuações quânticas. Aí ele continua. A teoria quântica está cheia de coisas que em outras épocas, né, ou em outra época, seriam consideradas milagres. Um gato numa caixa fechada, por exemplo, que não está nem vivo nem morto até a caixa ser aberta. Podemos tentar imaginar uma substância mental particular de cada ser humano, uma para cada um, que emana constantemente de seu cérebro para o espaço e cuja somatória, em incontáveis quanta independentes, sobrevive à morte do cérebro. Uma alma estranha, mas natural? E depois? Talvez a reencarnação favorecida por algumas tradições religiosas, a alma, daí ele continua, né? A alma natural, de algum modo, se reconstitui num cérebro diferente, nascente. Ou quem sabe simplesmente perdure na forma de quanta independentes até o fim do universo. Ou talvez sobreviva mesmo à morte do universo, sendo transmitida para novos universos que surgem. São ideias fantásticas, mas a física por si só já se tornou fantástica. A mecânica quântica não é um milagre que pressupõe a existência de um Deus, pois não implica uma violação das leis naturais. Pelo contrário, nossos cientistas lutam para encontrar uma lei natural em que a mecânica quântica possa se encaixar. E aqui, para finalizar esse trechinho, concordo que a possibilidade de a alma natural de cada pessoa sobreviver na forma de fragmentos quânticos não é nem um pouco reconfortante. No entanto, se tudo o que realmente desejamos é não sermos transformados em nada, essa alternativa pelo menos garantiria isso. Então, óbvio, né? Quando tu fala de vida após morte, o ideal é estarmos como agora, né? Nessa vida após morte, né? Não enquanto fragmentos, mas porque isso não é reconfortante, né? Mas se não existe outra possibilidade, bom, que seja essa a possibilidade. Nessas palavras aqui ele conclui esse trecho. Bom, após ele apresenta a questão da vida após a morte e o argumento ético. E aqui ele diz o seguinte: ou seja, a vida após a morte não depende necessariamente de milagres. A ciência de uma religião sem Deus pode proporcionar de modo diferente tudo o que a ciência das religiões com Deus pode propor na prática. Mas devemos observar agora que um Deus pode ser considerado essencial para a ideia de uma vida após a morte por uma razão muito diferente. Toda a tradição que propõe uma vida após a morte condiciona essa proposta a um julgamento moral e ético. E aí ele continua, né, toda a questão da moralidade presente. Então, quando nós abordamos de modo geral via as religiões, né, nós temos como pano de fundo esse julgamento moral e ético. E é o que muito é discutido, né? Quando nós falamos, por exemplo, na vida após morte, nós sabemos que pelo cristianismo, então nós temos essa saída se nós merecemos estar no céu ou não, enfim. Então o julgamento moral e ético está muito presente nesse debate da vida após a morte. Mas esse é um tipo de debate. É um tipo de debate valorativo, axiológico. Porém, não é o único tipo de debate quando nós falamos da vida após a morte. Então esse é um ponto aqui, né, onde ele vai lembrar, né, que esse julgamento moral e ético está muito presente nesse imaginário que nós possuímos da vida após morte. Bom, padrões para seguir, próximo tópico aqui que eu separei. Mas supusemos que o julgamento é necessário porque existe um Deus punitivo.
Bom, então se lá atrás eu acabei de comentar, né, que esse julgamento moral e ético é importante para o debate sobre a vida após a morte, bom, então isso significa que existe um Deus punitivo, né, que acabam existindo assim padrões para serem seguidos. E se nós seguirmos esses padrões, nós seremos recompensados. Se nós não seguirmos os padrões, não seremos recompensados, né? Então tem esse jogo aqui, né, de seguir o caminho correto, o padrão indicado por esse Deus, né? E aí seremos recompensados com vida após a morte. No céu, por exemplo, né? Bom, continua ele. Pensamos que, por sermos mortais, o modo como vivemos é importante. Concebemos nossa vida em seu conjunto como algo que nós mesmos construímos por meio de nossas decisões e da sorte que nos coube, e queremos que essa criação nossa seja boa. Nem todos, é claro, adotam essa atitude religiosa, pelo menos conscientemente. Com efeito, muitos dizem que são céticos quanto à própria ideia de que uma vida possa ser boa ou ruim, e não simplesmente longa ou curta, agradável ou infeliz. Mas os que adotam tal atitude precisam de um padrão que os oriente em suas ambições éticas. E aqui nós temos um pouco daquilo que ele vai comentar a partir de agora, de uma concepção objetiva. Porque quando nós falamos de um padrão para seguir, isso significa que esse padrão é objetivo e, portanto, existe uma ética objetiva para tal. Por isso que o próximo tópico é justamente sobre isso, de uma ética objetiva. E sobre esse tópico eu separei o seguinte trecho. O indispensável não é esse juízo acerca de uma suposta perícia moral e ética, mas o juízo necessariamente anterior de que existe uma verdade moral e ética objetiva que pode ser o objeto da perícia de alguém. E esse juízo anterior não depende de nenhum pressuposto teísta. Está igualmente disponível aos teístas e aos ateus. Obviamente, né? Se há uma moral objetiva, se há um princípio objetivo, não significa que tu tem que acreditar em Deus. Tu pode seguir esse princípio objetivo, de uma ética objetiva, sendo teísta ou ateu. É independente aqui, né? E para finalizar, então, nós temos o que nos resta, afinal de contas, né? Depois de levantar essas questões todas, colocando Deus, tirando Deus, Deus é importante, Deus não é importante para o debate da vida após a morte, aí ele conclui com um trecho que eu intitulei da seguinte forma, né? O que nos resta? Vamos lá, então. Para onde mais devemos nos voltar? O admirador de Woody Allen talvez tivesse em mente uma das duas coisas. Talvez quisesse dizer que Allen, como Homero e Shakespeare, será lembrado por muitos séculos, mas é possível que não. Por melhor que Allen seja, ele talvez venha a ser esquecido, como aconteceu a muitos outros gênios da comédia, extremamente elogiados em sua época. Bom, contudo, talvez o admirador tivesse em mente algo muito diferente, não uma previsão, mas uma avaliação. Talvez tenha querido dizer que os filmes de Allen constituem uma conquista atemporal, que nem a evolução, nem a história, nem o destino podem mudar. Como outras obras de arte, encontram-se como que fora do tempo pelo simples fato de terem sido feitos, quer continuem sendo admirados ou não, e mesmo que sequer sobrevivam. Então nós temos essas duas alternativas aqui postas, né? Uma, ou o Allen se torna um novo Shakespeare, e isso o Dworkin está falando que não, porque não é do tamanho de um Shakespeare, né? Então dessa forma ele será esquecido. Ou a outra alternativa, que faz muito mais sentido, é que a sua obra, como ele diz aqui, né, seja uma conquista temporal, que nem a evolução, nem a história, nem o destino podem mudar. Então é da obra de arte em si, né? Que ela tenha essa conquista atemporal. Aí ele continua. Podemos pensar assim sobre a vida, né? Sobre uma vida, sobre a vida. A pessoa faz de sua vida uma obra de arte quando vive bem e ama bem em sua família ou em sua comunidade, mesmo que não tenha nenhuma fama nem qualquer realização artística. Bom, eu vou destacar novamente esse trecho porque eu considero um dos trechos centrais aqui desse capítulo. Então, primeiro ele pergunta, né? Ah, mas o Allen é um Shakespeare? É um Homero? Não é, né? Mas então como ele poderia se tornar imortal, né? Pela sua obra, porque a obra é atemporal. Mas depois ele vem e diz, né? Novamente repetindo aqui, a pessoa faz de sua vida uma obra de arte quando vive bem e ama bem
em sua família ou em sua comunidade, mesmo que não tenha nenhuma fama nem qualquer realização artística. Então, ter uma vida, amar a família, viver bem, é uma obra de arte. E dessa forma tu se imortaliza, né? Então, de certa forma, nós temos aí uma concepção imortal da nossa existência. Se aspiramos a esse tipo de realização, como creio que devemos aspirar, podemos tratá-la como uma espécie de imortalidade. Então é esse tipo de imortalidade que o Dworkin ele finaliza o capítulo destacando, né? O que é muito possível. Claro, se tu pensar em imortalidade, é um tanto quanto complicado, né? Porque depende muito da crença, depende muito da fé. Será que vai existir uma vida após a morte? Será que eu vou estar lá enquanto flutuações quânticas? Ou será que eu estarei lá como eu estou aqui, de forma presente, né? Vivendo em outro local, com as pessoas queridas e tudo mais? Tudo isso pode ser debatido sim, mas tudo isso está muito distante do nosso conhecimento. E o que resta pra gente, né? Partindo daquilo que nós temos aqui. Bom, ele diz, né? Se aspiramos a esse tipo de realização, que é tornar a nossa vida uma obra de arte, como creio que devemos aspirar, então aqui está muito a posição dele, né? Ele diz, é isso que nós devemos buscar, podemos tratá-la como uma espécie de imortalidade, a nossa vida enquanto obra de arte como uma espécie de imortalidade. E ele conclui dizendo, essa convicção não pode ser senão religiosa e está disponível para você independentemente de qual seja o segmento da religião, teísta ou ateísta, da qual você decide fazer parte. Bom, pessoal, então, como eu disse, esse é apenas um trechinho dessa fantástica obra do Dworkin de 2013, Religião Sem Deus. Tem vários outros trechos fantásticos aqui. Se gostariam que eu continuasse comentando partes da obra, comentem aqui, continue comentando e comentem também. Filosofar é preciso, porque isso ajuda muito aqui o canal. E não esqueçam de me acompanhar pela newsletter para receberem os meus textos toda segunda de manhã. Um forte abraço e até mais.